Nesse vídeo, vem descobrir comigo o que são as parassonias e como elas afetam as pessoas. Parassonias são transtornos que ocorrem paralelos ao sono e não estão necessariamente associados ao sono em si. Parassonias são caracterizadas por experiências, comportamentos ou eventos psicológicos considerados anormais e que podem ocorrer durante várias fases do sono, durante a transição entre o sono e vigília, durante o sono ou no despertar. Sonambulismo, terrores noturnos, bruxismo, pesadelos, sonilóquio e transtornos de movimento são exemplos desses distúrbios que devem ser tratados de forma específica se estiverem impactando a vida da pessoa, e geralmente impactam mesmo. Parassonias são comuns e normais no início da infância e de modo geral não exigem tratamento, até porque a maior parte desses distúrbios tende a desaparecer na adolescência. Algumas delas, entretanto, podem indicar que a pessoa tem um problema ou insegurança, enquanto outras persistem por anos e podem estar associadas a estresse e ansiedade e traumas não resolvidos. A seguir eu discuto as principais e mais comuns das parassonias. Despertar confusional. O despertar confusional é quando a pessoa acorda confusa, desorientada no tempo e no espaço, respondendo lentamente e com perda de memória. Isso geralmente ocorre durante o sono profundo, no primeiro período da noite, e pode durar de 5 a 15 minutos. Essa parassonia é mais comum em crianças e jovens, e as causas que podem estar na sua origem são privação do sono, distúrbios do ritmo circadiano, como jet lag, por exemplo, ou mudanças de escola ou trabalho, o uso de medicamento, álcool ou tabaco, ou até sofrer de distúrbios psicológicos ou metabólicos. O sonambulismo também é uma parassonia que ocorre geralmente cerca de 1 a 2 horas depois de a pessoa adormecer. E durante o sonambulismo, a pessoa se levanta da cama e caminha por aí. Às vezes ocorrem outros comportamentos inapropriados durante o evento, como urinar, mexer em objetos ou comer. Outros exemplos extremos incluem a pessoa sair de casa, bater na porta de vizinhos, conversar com familiares e, na manhã seguinte, não ter nenhuma lembrança do que aconteceu. O sonambulismo pode não ter uma causa específica, ou então talvez seja provocado por medicamentos, febre ou ruídos, por exemplo. Outro tipo de parassonia são os terrores noturnos. Terrores noturnos são caracterizados por um despertar com gritos ou choro 1 a 2 horas depois de se adormecer, e isso geralmente acontece entre crianças de 4 aos 12 anos de idade, e são acompanhados de outros sintomas, como medo, taquicardia, vermelhidão na pele, confusão e desorientação. Pesadelos, que são sonhos exacerbados, também são uma parassonia. Eles são episódios assustadores que ocorrem durante a fase do sono REM, ou movimentos rápidos dos olhos, e é muito comum que isso aconteça em crianças e adolescentes, mas acontece em todas as fases da vida. Os pesadelos podem ocorrer sem causa aparente, entretanto, em alguns casos podem resultar de traumas, medos, estresse e ansiedade. Além disso, podem ser causados pelo uso de certos medicamentos, por estresse pós-traumático, problemas respiratórios ou distúrbios psiquiátricos. A paralisia do sono é uma parassonia que consiste na incapacidade de realizar movimentos antes de adormecer, durante o sono ou ao acordar, sendo que a pessoa apenas consegue mover os olhos, podendo ainda ter alucinações assustadoras. Embora isso seja muito mais comum em adolescentes e adultos, em alguns casos pode ocorrer em crianças e estar associado com estresse ou maus hábitos do sono. Já o bruxismo é um ato inconsciente de pressionar ou ranger os dentes constantemente, levando ao desgaste dos dentes, dor nas articulações e dor de cabeça ao acordar. O bruxismo pode ser causado por fatores genéticos, neurológicos ou respiratórios, como o ronco ou a apneia do sono, ou pode ser causado por fatores psicológicos como trauma, estresse e ansiedade. O consumo excessivo de cafeína, álcool, fumo ou uso frequente de drogas também pode estimular o bruxismo. Outro tipo de parassonia é a enurese noturna.
A enurese noturna é a perda de urina involuntária durante a noite e geralmente acontece em crianças com mais de 3 anos de idade. Ela pode estar relacionada a atrasos no crescimento, problemas mentais, estresse ou doenças, como a diabetes, por exemplo. Já o sonilóquio é um dos distúrbios do sono mais encontrados entre crianças. O sonilóquio ocorre quando a criança fala, murmura ou grita durante o sono. A altura da voz, intensidade e complexidade das construções das frases são variáveis, mas com frequência são murmúrios sem significado e sem concisão de ideias. Isso não impede que em alguns casos as crianças ou adultos falem frases curtas que sejam coerentes. Os sonilóquios normalmente se limitam a alguns segundos, mas existem casos em que a pessoa fala e murmura durante horas sem parar. Em alguns casos, ao ser perguntado, o paciente responderá geralmente frases simples, estereotipadas, com relativa concisão de ideias. As pessoas são acordadas logo após um sonilóquio e podem ou não se lembrar do que disseram. Isso depende de qual estágio do sono ocorreu o sonilóquio. Durante os estágios de não REM, sem movimentos rápidos dos olhos, a pessoa não se lembrará de nada e despertará confusa. Já no estágio REM, a pessoa se recordará e saberá sobre quais assuntos foi questionado. Cada parassonia deve ser tratada de forma específica, porém, evitar o estresse e fazer uma boa higiene do sono são medidas que podem evitar qualquer uma delas. O tratamento de parassonias geralmente não exige o consumo de medicamentos, mas isso pode ser justificado se os sintomas forem severos, se atrapalharem a vida da pessoa e se persistirem mesmo depois de serem adotadas outras medidas. A maioria das parassonias pode ser tratada sim com terapia. E existem diversas abordagens e técnicas terapêuticas que podem levar a um tratamento com sucesso de todos esses distúrbios ou transtornos relacionados ao sono. Estejam bem, estejam seguros.